Boa noite a todos, vocês que nos acompanham, que Deus abençoe a tua vida. É um prazer, uma alegria muito grande nós estarmos aqui, mais uma vez reunidos, não presencialmente, mas de coração, de espírito, de alma. E eu quero agradecer muito pela sua presença, você estar nos acompanhando aqui através das redes sociais. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, para que a gente não perca tempo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu agradeço o pessoal do louvor. Depois, na hora da ceia, nós vamos ter um momento juntos e vai ser muito especial. E que você, nesse tempo, enquanto você procura aí na sua casa, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que você possa ceiar junto conosco essa Páscoa, com muito temor no seu coração, com muita reverência, com muita honra, aquele que é digno de tudo, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, o trono do Senhor. Por isso, vamos ler juntos, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, eu quero que você repita isso comigo, nosso Cordeiro Pascal. Algumas traduções falam, nossa Páscoa, foi sacrificado. Verso 8, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Eu acredito que essa palavra ela é uma palavra que às vezes chama a nossa atenção, porque afinal de contas, todos os anos nós comemoramos a Páscoa. Como nesse ano nós comemoramos também, apesar do coronavírus, nós estamos comemorando amanhã o grande dia, o domingo de Páscoa. E como não esquecer dessa comemoração tão feita, né, e feita por todos nós aqui. E eu acredito que muitos cantam, eu até estava brincando hoje em casa, né, coelhinho da Páscoa que trazes para mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Não é assim que a gente canta? E por muitas vezes a gente fica parando para analisar só o coelhinho. E a gente esquece o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu queria hoje fazer uma pergunta muito sincera ao seu coração. O que tem a ver o coelho com o cordeiro? Qual foi a vítima de toda essa história? Será que realmente foi o coelho ou foi o cordeiro? Então, nós precisamos entender que a Páscoa é muito mais do que um coelhinho, é muito mais do que um chocolate que você às vezes vai ganhar amanhã, da sua mãe, da sua família. E eu não sou contra o chocolate. O que eu sou contra, e deixo muito bem claro aqui, é nós trocarmos o real significado e sentido da Páscoa por causa de um chocolate e um ovo de Páscoa. Esse é o grande problema. Mas mais do que o coelho, nós precisamos olhar para o Criador do coelho, Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E eu quero hoje junto com você, por isso que eu quero ler alguns textos bíblicos aqui com você, mas eu quero aqui discorrer um pouco na Bíblia, junto com você, todo o significado da Páscoa desde o início. É logicamente que eu não vou conseguir ter tempo para entrar em miúdos e até mesmo dentro de esmiuçar a palavra, mas eu quero aqui tentar trazer para você hoje qual é o começo da Páscoa, como foi instituída a Páscoa, os seus propósitos, e sabe, para que a gente possa ressignificar tudo isso em Cristo Jesus. Até eu costumo dizer, e ouço muito o Luciano Subirá falar sobre isso, e ele fala que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento explica o Velho. E é isso que eu quero tentar fazer isso com você. Então, a Bíblia conta que a Páscoa ela foi instituída através do povo de Israel. Até eu quero que você abra comigo e deixe aberto Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 8. Nós vamos ler rapidamente aqui, porque aqui foi o início da Páscoa, a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 8, eu quero ler com você, e eu quero aqui trazer um pouquinho, historicamente falando, porque tudo isso
Todos os cordeiros que nós vamos ver aqui sacrificados, todos eles apontavam para um cordeiro só, que é Jesus Cristo, amém? Então diz a palavra assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a Bíblia fala que o início da Páscoa começou através do povo de Israel, os israelitas. A Bíblia conta que eles estavam mais de 400 anos escravos pela mão dos egípcios, do faraó. E a Bíblia fala nessa mesma noite que Moisés, o libertador, uma tipologia clara do Cristo vivo, agora ele é levantado por Deus para que ele possa ser o libertador desse povo, o povo de Israel. Então a Bíblia fala que Moisés e junto seu irmão Arão foram então até Faraó, e por várias vezes, e foram 9 vezes, a Bíblia conta que Deus enviava pragas, e todas elas Moisés e Arão iria comunicar Faraó, mas em nenhuma delas Faraó ouvia e deixava o povo de Israel ir até o deserto adorar ao Senhor. A Bíblia conta que as 9 pragas não foram ouvidas pelo Faraó. A Bíblia conta que Deus, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó. Mas dessa última praga, e a 10ª, foi lançada. E é o mesmo texto que nós acabamos de ler. E a Bíblia fala que ali, Deus, ele dá uma sentença: a morte dos primogênitos. Se Faraó não permitisse que o povo de Israel fosse até o deserto adorar ao Senhor, então ele iria ferir a terra, ele iria ferir o Egito, ele iria ferir os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais. E a Bíblia fala que Deus então envia esse anjo destruidor. E Deus fala: olha, desde o primogênito de Faraó, que estava no trono, até o primogênito do cativo que está nas outras partes, e todos os primogênitos dos animais. Então a Bíblia conta aqui que todo Israel, aqueles que habitavam no Egito, estavam debaixo disso, estavam debaixo dessa sentença do Senhor. A Bíblia fala que todas as famílias deveriam então tomar um cordeiro macho de 1 ano, nós vamos falar sobre isso, de 1 ano sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abíbe, o calendário daquela época. Então, vamos lá, não perca comigo o fio da meada. E o sangue do cordeiro, o sangue desse cordeiro que iria ser morto, ele deveria ser aspergido sobre os umbrais e as vergas das portas, para que quando o anjo destruidor, o anjo da morte, passasse por cima daquele povo para matar os primogênitos, Deus não ferisse através do anjo os primogênitos de Israel. E por isso então o nome da Páscoa. Páscoa significa então em hebreu Pessá, que significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Foi isso que Deus fez, poupou o povo de Israel, os israelitas, da morte dos primogênitos, por meio do sangue do cordeiro. Então pensa bem comigo, Deus agora não é que Deus não estava identificando o seu povo, mas Deus queria aqui ensinar o povo algo que lá na frente faria sentido. Qual é? O sangue do cordeiro iria ser o sinal das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não ferisse e não matasse os primogênitos. Então, aquela noite foi decisiva para os primogênitos, foi decisiva para o povo de Israel. Naquela noite, na mesma noite, a Bíblia conta que o primogênito de Faraó, então ele é morto. E agora Faraó, diante daquela situação e daquela cena, ele tem que agora liberar, não porque ele gostaria, mas por ver agora o seu próprio filho primogênito nos seus braços. Ele olha para Moisés e Arão e fala: olha, leve o seu povo daqui, vão adorar, saiam daqui. E a Bíblia conta que naquela mesma noite, todo o povo de Israel sai do Egito. Então o primeiro ponto que eu quero aqui dizer em relação à Páscoa como propósito, a Páscoa instituída pelo Senhor, dentro de um propósito.
A Páscoa é libertação, é um marco de libertação. Naquela época foi um marco de libertação dos israelitas, os hebreus, o povo de Deus, das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios. Então a Bíblia conta que a Páscoa foi o começo de uma nova vida para esse povo. A partir daquele momento, Deus faz com que o povo de Israel fosse um povo escolhido, um povo como propriedade santa, povo separado, propriedade peculiar do Senhor. Então, a partir daquele momento, Deus começa a escrever uma nova história para o povo de Israel. Amém? E a partir daquele momento, todos os escravos que agora não são mais, começam a sair, junto com Moisés e Arão, daquela terra dos egípcios. Muitas pessoas falam para mim, pastor, ir a Jesus ou ser convertido é perder a vida. Não, não é perder a vida, não é o fim da vida, mas é a libertação de uma vida nova. Então a Bíblia conta que eles deixaram o Egito, deixaram aquela terra. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. E a Bíblia ela conta, antes deles saírem, que a Páscoa revelava não só um plano individual de cada pessoa, mas revelava também um plano coletivo de toda a família. A Bíblia conta que antes do anjo destruidor passar pelas casas e ver se aquelas casas tinham o sinal do sangue do cordeiro, a Bíblia conta que cada família deveria pegar um carneiro, um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, e deveriam assá-lo junto com as ervas amargas, junto com o pão sem fermento, e deveriam naquela noite ceiar em família. Aqui eu entendo que a Páscoa, ela remete num ponto muito fundamental para nós, que é família. Deus ama a família, Deus celebra e Deus quer celebrar nessa Páscoa em família. Então, por mais que nós não estejamos aqui presencialmente juntos, eu tenho certeza que você junto com a sua família hoje, junto comigo, nós estamos sendo um só em espírito. Amém? E a Bíblia fala que o centro do projeto de Deus, o centro da Páscoa era com a família. Então eu acredito muito nos tempos que a gente está vivendo hoje, de coronavírus, que é um tempo que nós devemos resgatar a nossa importância com a família. Quanto tempo você está tirando de qualidade com a sua família. Mas deixa eu continuar aqui. A Páscoa também, como propósito, ela é um memorial que precisa ser perpetuado a fim de que novas gerações conheçam a salvação. A Bíblia conta em Êxodo 12 que esta instituição da Páscoa deveria ser celebrado ano após ano, como um estatuto perpétuo. E aqui eu quero que você redobre a sua atenção, porque Jesus, como nós lemos, e eu quero que você abra novamente a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ver que agora a sombra do povo de Israel, em Êxodo capítulo 12, vai se cumprir agora na pessoa de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Então se atente nesse momento, porque eu quero tentar te explicar que Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal. Então abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler novamente no versículo 6, e esse é o texto base que eu escolhi, que diz assim, no verso 7, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, repito, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro. A Páscoa não tem a ver com o coelho, a Páscoa tem a ver com o Cordeiro. Eu quero que você repita isso, a Páscoa não tem a ver com o coelho, mas a Páscoa tem a ver com o Cordeiro. Sabe, qual foi a vítima de toda essa história? O Cordeiro. E se mesmo uma criança, nós colocássemos uma criança aqui, para ela tentar fazer esse paralelo do Cordeiro com Jesus, ela iria identificar o porquê Jesus é comparado a um cordeiro. A Bíblia conta que, assim como a ovelha, como o cordeiro foi arrancado a pele do seu corpo, a sua lã foi raspada para transformar uma nova roupa e uma nova vida para nós. Assim também o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre glorioso,
nos deu a sua própria roupa, uma roupa nova, uma veste branca, uma veste que não tem pecado, que não tem corrupção. Em Cristo Jesus agora nós tornamos-se uma nova criatura, uma nova identidade, uma nova natureza. A Bíblia conta que Ele foi rasgado por nós como cordeiro, o seu próprio sangue foi derramado para a libertação da nossa vida. Então aqui eu quero ponderar qual é a ideia. Abaixa um pouquinho aqui o retorno. Eu quero aqui ponderar e fazer um paralelo entre o Cordeiro e Jesus. Entre o Cordeiro e Jesus. Porque nós vamos analisar que a sombra, que eu acabei de falar no início do culto, vai convergir tudo em Cristo Jesus. A Bíblia conta em Êxodo 12:5, esse animal que deveria ser escolhido, ele deveria ser escolhido sendo macho de 1 ano, sem defeito, e poderia ser um cordeiro. E aqui, eu até separei que esse cordeiro que o povo de Israel deveria preparar para a sua noite de libertação, para a sua noite de Páscoa, era um cordeiro sem defeito. E aqui nós poderíamos fazer um paralelo muito claro com Jesus. Aonde havia defeito em Cristo Jesus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:21, que nele, em Cristo, não havia pecado. A Bíblia conta em Mateus capítulo 1, que Jesus veio através do Espírito Santo. Ele não nasceu de um nascimento, ou de uma relação sexual entre Maria e José. Jesus, ele nasceu do Espírito Santo. Apesar de ele ter vindo de Maria, o seu nascimento foi concebido através do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não havia pecado, não havia mácula, não havia mancha. Ele é o Cordeiro sem defeito. A Bíblia conta em Hebreus 4:15 que ele foi tentado em todos os pontos, como nós, mas ele não pecou em nenhum deles. Ele não caiu em nenhuma tentação, em nenhum pecado. A Bíblia conta em João 1:29 que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia conta que João, quando ele olha para Jesus, o Messias, ele olha Jesus vindo para se batizar junto com João, e agora ele vê o Cordeiro, o Messias, o ungido, o escolhido, aquele que salvaria não só o povo de Israel, mas toda a humanidade. Ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que não tem pecado, eis aquele que tira o pecado do mundo, aleluia. Então o Cordeiro deveria ser sem defeito, como Jesus foi. O segundo ponto do Cordeiro, que remete muito a Jesus, e aqui eu coloquei como segundo ponto, o Cordeiro precisava ser um macho de 1 ano. No verso 5, em Êxodo 12, diz assim: o cordeiro terá que ser sem defeito, macho de 1 ano. Quando a Bíblia e os estudos falam que esse cordeiro deveria ser de 1 ano, é porque o cordeiro ele atinge o seu auge de virilidade e de maturidade com 1 ano. Então foi nesse período que os cordeiros eram escolhidos para que eles pudessem ser preparados. O que tem a ver? O Senhor Jesus Cristo, ele foi escolhido aos 34 anos, aos 33 anos e meio, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Jesus foi escolhido, macho, porque deveria ser um homem, para ser sacrificado, como um macho maduro, com toda a sua virilidade. Jesus não era um jovem, Jesus não era um idoso, Jesus era um homem maduro. Era um homem que já tinha atingido e estava no seu período de maior força. A gente até comenta na saúde que quando nós temos 30 anos, nós estamos na metade da nossa vida. A nossa força está no auge, a nossa virilidade está no auge. E foi isso que aconteceu. Jesus, como macho, ele foi escolhido, assim como o cordeiro de 1 ano, no seu auge. E a pergunta que eu faço para você: você jovem, não deveria se entregar a esse Jesus, que no seu período de vida melhor, onde ele tinha mais força e virilidade, ele se entregou por nós? Você idoso, você que já tem uma idade avançada, você não deveria se entregar a Jesus nesse período da sua vida, para aquele que entregou-se
no período da vida que era melhor para ele viver a sua própria vida, como Jesus se entregou. Então, eu acredito que Jesus se consagrou quando ele estava no auge da sua força e vigor. E nós, como juventude, ou às vezes você que já tem uma idade um pouco maior, um pouco menor, não deveria se entregar a esse Jesus que se entregou na melhor época da sua vida. Então esse é o segundo ponto, que se assimila muito ao cordeiro que era macho de 1 ano. O terceiro era o cordeiro que deveria ser guardado por 4 dias antes do sacrifício. No verso 6 em Êxodo 12, diz assim: guardareis até o 14º dia desse mês. Por 4 dias a Bíblia conta que o povo de Israel deveria separar 4 dias antes do sacrifício o cordeiro que seria utilizado para a noite de ceia e de Páscoa. Os estudos falam que 4 dias antes do sacrifício de Jesus, Jesus entra agora, montado no jumentinho, diante de Jerusalém, onde as pessoas começaram a exaltar o nome do Senhor, começaram a jogar os ramos, começaram a declarar: Hosana, Hosana nas alturas, Ele é o Senhor. Então o cordeiro deveria ser guardado por 4 dias. Jesus entra em Jerusalém 4 dias antes para ser sacrificado. Alguns estudos falam que 4 anos antes, ou melhor, depois do seu batismo, ele também foi sacrificado por nós. Durante 4 dias, Jesus fez mais do que toda a sua vida e o seu ministério. Durante 4 dias, ele passou por os exames mais rígidos de todas as classes. Os estudos falam que esses 4 dias que os israelitas usavam para ver esse cordeiro, era justamente para ver se esse cordeiro não tinha defeito, não tinha algum problema. E ali, dia após dia, esse cordeiro era verificado. Então os estudos falam que eles analisavam, o sacerdote da casa analisava dia após dia durante esses 4 dias, para que se esse cordeiro tivesse algum defeito, ele não poderia ser sacrificado no dia da Páscoa, no dia da ceia. E da mesma forma Jesus, o cordeiro pascal, agora ele se submete aos exames mais rígidos durante aqueles 4 dias. Todas as classes agora tentaram, de uma certa forma, testar ele, experimentar ele, classes e graus, herodianos, fariseus, saduceus, mestres da lei, pessoas comuns. Foi durante esses 4 dias que ele foi examinado mais perto. E como ele se passou? Será que ele foi aprovado, reprovado? A Bíblia conta que os guardas, quando foram prender ele, falaram: eu não vejo problema nenhum nesse homem, eu não vejo crime algum nesse homem. Pilatos, ele fala: olha, eu não vejo crime algum nesse homem. Então a Bíblia conta que Jesus, como cordeiro, ele também foi guardado 4 dias antes do sacrifício, e ele foi aprovado, porque não havia pecado nele, não havia mancha nele. O cordeiro também deveria ser sacrificado em Jerusalém, o lugar aonde o cordeiro foi sacrificado. A primeira Páscoa nós sabemos que não foi em Jerusalém, mas depois, a segunda foi no deserto, mas todas as outras era onde Deus iria estabelecer a sua adoração. E a Bíblia conta, depois de tempos para frente, que a verdadeira adoração era aquela que era feita no templo de Jerusalém, no mesmo lugar que Jesus foi sacrificado. Jesus, o nosso cordeiro pascal, ele foi sacrificado em Jerusalém, no lugar certo, no ponto certo. A Bíblia conta também que o cordeiro deveria ser morto de uma maneira certa. Então eles sangravam o cordeiro, todo o seu sangue eles derramavam numa bacia, e eles pegavam um pedaço de sopo, que era assim uma planta, e eles molhavam em sopo naquela bacia cheia de sangue, para que eles pudessem aspergir sobre os umbrais e as vergas das portas, para que o anjo destruidor, como assim foi falado, pudesse passar, ver o sinal do sangue, o sangue do cordeiro, e ele não destruísse. E da mesma forma Jesus foi imolado, todo o seu sangue foi
derramado por todos nós. A Bíblia conta que através do seu sangue, todos os nossos pecados foram remidos, passado, presente e futuro. Através do seu sangue, Jesus abriu um novo e vivo caminho, o Santo dos Santos, que a partir desse momento, nós podemos achegar diante do Santo dos Santos, de uma forma confiada, porque o sangue dele nos cobre, e o sangue dele nos liberta de toda a condenação do pecado. É isso, igreja. Da mesma forma que Israel comemorou a libertação da escravidão do Egito, das mãos do faraó, a Páscoa representa para nós, Jesus representa para nós, o Cordeiro Pascal, a libertação do povo dele, a igreja gentílica, que somos eu e você, da escravidão de Satanás, das mãos do diabo. Assim como Colossenses 1,13 diz, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo Jesus, a luz. Ele nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Nós agora não somos mais propriedade de Satanás, porque a propriedade foi resgatada através do sangue de Jesus. Quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diante do seu alto e sublime trono, olha para nós que estamos aqui, meros seres humanos carnais, meros seres humanos falhos, pecadores, ele olha para nós e ele olha o sangue de Jesus que nos cobre, o sangue de Jesus que nos lavou, nos remiu. E ele fala, olha, meu filho amado, com o qual eu adotei. Através de Cristo Jesus, igreja, nós temos uma nova identidade. Então, da mesma forma que o Cordeiro representou e foi o pivô central da libertação de Israel, das mãos de Faraó e do Egito, da mesma forma Jesus é o nosso ponto central da nossa verdadeira Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. A Bíblia conta que a última ceia, antes de Jesus ser preso e crucificado, ele ceia e ele comemora a Páscoa junto com os seus discípulos. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 7. E aqui é muito interessante, porque Jesus, ele chama Pedro e João, e ele fala, olha, prepare, vocês vão estar em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, e vocês agora vão aonde esse homem está. E esse homem vai levar vocês até uma mobília, um cenáculo, um lugar preparado, porque lá nós vamos comemorar a Páscoa. Então façam isso. Lucas 22, versículo 7, abra comigo, que diz assim, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, e aqui ele está falando da Páscoa, porque a Páscoa judaica, ela durava 7 dias, depois dessa comemoração da noite, havia mais 7 dias que todo o povo comemorava, essa festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, e ele diz assim, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal, verso 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, o Rabi, Jesus, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Faço ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. A Bíblia fala que Jesus estava lá com os seus discípulos.
E Jesus, ele comemora a sua última Páscoa. E ele fala, olha, preparem tudo, porque essa noite vai ser a última. Vai ser a última vez que eu tomo, junto com vocês, do suco, o fruto da vide, até que o reino de Deus venha. Sim, até que o Senhor volte, a sua segunda volta. E Jesus aqui está reconstruindo a Páscoa, quando ele fala para os seus discípulos, ei discípulos, preste atenção, eu estou prestes a morrer, eu vou ser preso daqui um pouco, porque um de vocês que está aqui irá me trair, eu vou ser entregue nas mãos dos soldados, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado numa cruz, mas não se preocupe, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. E sabe, Jesus não fez isso por acaso, porque ele sabia que essa noite seria uma noite muito especial, como a nossa, como nós estamos fazendo hoje. Essa noite de ceia é uma noite muito especial para nós, porque não remonta só ao passado, do tempo que o povo de Israel estava lá com a sua família, estavam com um cajado na mão, sandálias nos pés, preparados então para uma nova jornada, uma nova vida, uma vida nova, porque foram libertos então do sangue do Cordeiro. Da mesma forma nós precisamos encarar todas as vezes que nós ceiamos, como um dia que nós vamos partir, ou melhor, um dia que Jesus vai voltar. Então, Jesus ele não fez isso por acaso. Jesus então ele fala, olha, eu vou oferecer o meu corpo em favor de vocês, e através do meu corpo eu vou comprar e vou remir muitos de vocês, através do meu sangue haverá remissão para todos os seus pecados, através da minha morte, como nós lemos, o cálice da nova aliança dará a vocês uma nova vida, uma nova identidade, uma nova natureza. Sabe, e é isso que a Páscoa traz para nós, um memorial, que deveria ser repetido, que nós fizemos aqui regularmente, através da ceia do Senhor. Por isso que a Páscoa judaica e a ceia instituído pelo próprio Cristo, na noite com a qual ele foi traído, há uma conexão muito clara, a Páscoa e a ceia. Então assim como a Páscoa era um memorial para nós, a ceia também é um memorial que Jesus está vivo. Sim, Jesus está vivo, o Cordeiro está vivo, ele não está morto. Jesus Cristo não é apenas o único Salvador dos pecadores, mas também é um alimento para aqueles que forem salvos, porque daqui um pouco nós vamos beber do cálice, o cálice do seu sangue, o sangue que nos libertou das mãos do diabo. Olha que profundidade essa palavra, meus irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado nem do diabo, porque através do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, ele nos libertou, aleluia. Mas não só isso, através do seu corpo, que é alimento para todos nós, que daqui a pouco nós vamos comer, simbolizando o pão, que é o corpo de Cristo, que nós estamos aqui se alimentando do Cordeiro Pascal. Qual é o seu alimento? Qual é o meu alimento? É Cristo, é a palavra de Deus, é a presença dEle. Por isso que daqui a pouco nós vamos ceiar, nós vamos tomar o suco de uva que representa o seu próprio sangue, o sangue da nova aliança. E nós vamos comer o pão sem fermento, o pão que não tem pecado, o pão sem maldade, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5. O pão que não tem perversidade, porque nós pertencemos a um povo escolhido. Como diz 1 Pedro 2,9, nós somos uma nação santa, uma geração eleita, um povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor. Da mesma forma que o povo de Israel foi escolhido lá atrás, nós como povo de Deus, somos escolhidos através do Cordeiro Pascal, aleluia. E é isso que nós vamos fazer, a sua carne, o pão, que é a nossa regeneração, a nossa santificação. Por isso, o cristão, ele depende não da justiça de Cristo, mas de Cristo, o vivo. Nós não devemos só viver na dependência do perdão de Cristo, mas nós devemos sim viver na dependência de Cristo, que nos levará a uma vida de santidade, nos levará a uma vida de perdão e reconciliação com Deus. Não é a doutrina, eu coloquei muito bem claro aqui, da justificação através de Cristo,
que alegram o meu e o seu coração, mas Cristo, o justificador, aquele que justificou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. Não é o perdão que faz o coração meu e seu se alegrar, mas sim o Cristo que perdoa e rime todos os nossos pecados, aleluia. Não é a eleição ou a adoção como filhos dele, que nós amamos a Cristo, mas o fato de sermos escolhidos em Cristo, como Efésios 1:4 diz, antes da fundação de todas as coisas. Sim, não é a quaresma da Páscoa, nem a quarentena do coronavírus, que fará com que nós venhamos se arrepender e refletir nesse tempo, mas será o Cristo, o Cordeiro Pascal, sim, o Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, aleluia. E para mim finalizar aqui, e concluir a minha mensagem, se tivermos o sangue de Cristo sobre nós, ou seja, se a nossa vida estiver em Cristo Jesus, nós poderemos olhar para o anjo destruidor, assim como antigamente o anjo destruidor passou sobre a terra de Gozém, sobre o Egito. Nós vamos poder olhar para esse anjo destruidor, sorrir para ele e falar: você não me pega, você não me destrói, porque em mim há uma marca, a marca da promessa, a marca do sangue de Jesus, aleluia, o sangue do Cordeiro, aleluia. Foi pelo sangue de Jesus que eu estou limpo, não é pelas minhas próprias justiças, não é pelos meus próprios méritos, mas é por aquilo que Ele fez na cruz, aleluia. Porque a Bíblia fala que os melhores atos de justiça nossa são tratados na Bíblia como um trapo de imundícia. Aquele trapo fedido que era enrolado nas pessoas doentes, nas pessoas que tinham lepra. Esses são os atos de justiça. Mas em Cristo nós somos justificados, nós somos justos, aleluia. Eu coloquei aqui para mim finalizar: Jesus é rei sobre o coronavírus. Amanhã, domingo de Ramos, comemorado em todo o Brasil, o domingo que celebra a entrada triunfante de Jesus sobre Jerusalém montado no jumento. Amanhã, domingo de Ramos, que retrata a celebração do Cristo vivo, como ungido rei que venceria sobre o pecado e a morte. Temos que entender que através de Cristo nós temos uma nova vida, nós fomos libertos. Há uma nova história, um novo caminho, aleluia. Então por isso que eu falo, eu vou repetir, a Páscoa não tem a ver com o coelho, mas tem a ver com o Cordeiro. Hoje o coronavírus é o vírus da coroa, que está causando morte e destruição em todo mundo. Mas é Jesus que tem a coroa de glória. É Jesus que é o rei sobre essa coroa, sobre o coronavírus, aleluia. Então deixa eu declarar na sua vida isso. Por mais que o coronavírus está trazendo morte, destruição, está trazendo caos, está trazendo sim pânico sobre muitas pessoas, não se esqueça, o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. E a Bíblia fala em Apocalipse, eu quero que você abra comigo, no capítulo 4, no verso 1. O Senhor diz assim: sobe para aqui, João, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora pula em Apocalipse 5:6, que diz assim: então vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e dos 24 anciões, um cordeiro, como tendo sido morto, mas ele não estava morto, ele estava vivo. E sobre a sua cabeça havia uma coroa, não de espinhos agora, mas sim uma coroa eterna, uma coroa, como a Bíblia diz em Apocalipse 2:8, persevere até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, a mesma coroa que o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que está vivo, não está morto. Como muitos às vezes representam um Jesus que está morto, não, Jesus que está vivo. É esse que os 24 anciãos lançam as suas coroas, prostram-se diante dele e adoram ele. Esse Cordeiro, sim, que está no meio do trono, junto com o seu Pai, e os seres viventes cheios de olhos, olham para ele
e não param de adorar e contemplar o Senhor dia e noite. Ele é o Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, aleluia. Ele é o homem que tira o nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso justificador e tira o pecado daqueles que se cobrem como Adão, com as folhas de figueira. Então nesse momento eu quero que você feche os teus olhos e que você possa sincronizar e conectar o seu coração ao Senhor. Porque, como bem falado, não tem a ver com o coelho, não tem a ver, igreja, com o ovo de chocolate, mas tem a ver com a morte e ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cristo vivo, o nosso Cristo, aleluia. Nós vamos adorar mais um instante e nós vamos ceiar juntos, mas nesse momento eu queria orar junto com você. Espírito Santo, que essa palavra crie vida em nós, Pai. Que essa palavra crie vida em nós, Senhor. Que essa palavra ela possa trazer aos nossos corações, Espírito Santo, clareza. Que nesse tempo, Espírito Santo, como muitos fizeram de quaresma, não seja só um tempo que muitos vão fazer só por causa de um protocolo, mas que seja um tempo que nós vamos refletir que não é só agora a Páscoa, mas a Páscoa todos os dias. Do que adianta nós termos um tempo de quaresma, como muitos fazem, de jejum, mas passada a quaresma volta tudo da mesma forma. Precisamos entender que através do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, a Páscoa verdadeira, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova identidade, nós temos agora uma nova mente, nós temos agora em Cristo Jesus uma nova natureza. O pecado não nos escraviza mais. Satanás não pode mais nos julgar. Porque na cruz, Jesus triunfou. Triunfou sobre principados e potestade, sobre anjos, sobre demônios, nas regiões celestiais. Tudo está consumado. O Cordeiro Pascal morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Ele está à destra do Pai, aleluia! E Ele está intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Então que nesse tempo de Páscoa, nós possamos como família se reunir com os nossos irmãos, com os nossos filhos, e comer o Cordeiro, sim, se alimentar, beber do seu sangue, aleluia, aleluia. Páscoa é um tempo para a família. Qual é o tempo? Só agora? Não, sempre, sempre será o tempo de família, sempre será o tempo do Cordeiro Pascal, sempre será o tempo, aleluia. Então que nós possamos estar com os nossos corações atentos, alertas e preparados para o grande banquete, aleluia.